Olá, que bom ter você novamente no nosso estudo de GDC. Hoje é dia 9 de setembro e no ano sobrenatural eu quero compartilhar com você o devocional de hoje, Experiências com Deus. O título de hoje é Retornando ao seu fracasso. Em Lucas 5,5 nós lemos: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então nós temos aqui a história de um pescador que tinha passado a noite toda pescando, mas não tinha pego nenhum peixe. Então chega Jesus, um marceneiro, e vamos dizer assim, tenta ensinar a ele como fazer. Diz para ele: jogue do outro lado. Talvez Simão tenha ficado achado um pouco estranho essa questão de Jesus ter colocado isso para ele. Talvez ele tenha se sentido constrangido, porque ele, como pescador, não sabia o que fazer, mas é exatamente o que Jesus faz conosco. Todos os dias ele quer nos trazer a companhia dele para nos ensinar a forma correta de viver. Nós costumamos dizer que a Bíblia é nosso manual de fé, nosso manual de conduta. Ela é um manual de como agir, como falar, o que fazer. E olha só, Jesus com frequência ele recebe a nossa atenção exclusiva até quando nós falhamos. Então talvez você nesse dia precise repensar algo, alguma decisão, mas conte para Jesus, conte com Ele para te ajudar a solucionar a sua questão do dia de hoje, alguma situação talvez que você vai precisar resolver no futuro, mas lembre-se, independente daquilo que nós já fizemos, independente das nossas falhas, Ele está ao nosso lado para nos auxiliar e nos conduzir. E o devocional vai terminar dizendo o seguinte: se você já experimentou algum tipo de fracasso, algum tipo de situação que te deixou desconfortável, pode ser que esteja no momento de receber uma revelação profunda de Deus. Então é isso que Deus quer trazer para você hoje, que você possa compartilhar com Ele tudo aquilo que você precisa e deixar que Ele te direcione. Amém? E vamos então ao nosso estudo. Lembrando que nós temos o nosso GDCs todas as semanas, então eu li o devocional de hoje, você pode compartilhar com o seu GDC aquele texto do dia que você fizer o encontro. E o texto de hoje tem também um pouco a ver com isso que nós lemos no devocional. Lá em Êxodo 18:14, nós vemos a história de Moisés. O sogro dele, Jetro, o chama e diz assim: o que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar e todo este povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Então Moisés ele estava sobrecarregado, ele também talvez estivesse tomando decisões, agindo no dia a dia por conta própria. Talvez ele também estivesse ali não pedindo conselhos, agindo na correria do dia a dia, mas então o seu sogro chama ele e diz para ele: por que você tem feito isso? Vamos fazer o seguinte, Moisés, vamos solucionar a sua situação. Vamos distribuir essas pessoas todas em pequenos grupos. Então você vai dividir ali de grupos e auxiliou ele na quantidade, vai colocar líderes para esses grupos e esses grupos vão chegar até você e pedir o conselho. Então Moisés, ele tinha muita intimidade com Deus e por isso as situações mais difíceis, as situações mais complexas seriam julgadas por ele, mas todas as outras ele designou homens que o auxiliassem para resolver. Então, essa ideia que Jetro trouxe, o sogro de Moisés, foi muito bem sucedida. E nós podemos dizer, inclusive, que o que nós vivemos hoje nos GDCs começou ali, não é verdade? Onde a gente tem aqui os nossos pequenos grupos, onde nós temos um líder, nós temos aí outras pessoas para auxiliar, mas não fica uma pessoa apenas sobrecarregada. Então, olha só, a unção que Deus derrama sobre a nossa vida, ela precisa ser compartilhada. Ela não é algo solitário. Então, a própria Trindade, ela nos mostra isso, né? Nós temos ali 3 em 1. Então, Deus, ele gosta da companhia, ele gosta dessa sensação de corpo, né? Onde nós somos membros de um mesmo corpo. Então, nós não precisamos agir de forma individualista, tentando viver a nossa vida de forma solitária, mas nós precisamos de pessoas e nós precisamos dividir as responsabilidades. Nós precisamos ser corpo e precisamos caminhar com conexão com os demais membros. E a igreja ensina isso para a gente. O nosso pastor Carlito Paes, ele diz o seguinte: ninguém faz nada grande sozinho, se fizer sozinho é porque não é grande.
Então, o reino de Deus, ele é feito de um senso de pertencimento, um senso de compartilhamento, onde a gente vai compartilhando as responsabilidades, as alegrias, então todos caminhando na mesma visão. E esse é o avanço do reino de Deus, é assim que ele cresce, é assim que ele avança. Então, no reino de Deus, nós precisamos decidir não caminhar sozinhos, mas nós precisamos decidir caminhar com pessoas que o próprio Deus vai prover para a nossa vida. Então, ele vai prover pessoas, ele vai prover recursos, ele vai prover estratégias, e assim esse reino vai ser avançado, esse reino vai continuar. Mas para a gente avançar no reino de Deus e para a gente fazer a vontade dele, nós precisamos seguir alguns passos. E o primeiro passo é: caminhe perto de Deus. Jeremias 29:13 diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, a busca por Deus é o início de qualquer realização espiritual. É um grande erro nós acharmos que nós podemos realizar coisas, que nós podemos fazer coisas sem pedirmos o auxílio do Espírito Santo, fazendo apenas na força do nosso braço. Como é que nós temos participado, Deus, dos nossos assuntos? Como que nós temos vivido? Parece que é óbvio, né, a gente trazer, você precisa orar, você precisa pedir direcionamento, mas tantas vezes a gente vai agindo dia após dia, decisão após decisão, por conta própria. Deus, ele não quer apenas ser alguém que interfere na nossa vontade, alguém que interfere na nossa decisão, mas ele quer ter um relacionamento conosco. Então, para isso, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos compartilhar com ele aquilo que nós temos vivido. Veja o convite que Jesus nos faz. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Ele está nos incentivando a buscar, nos incentivando a pedir. Então, ele não apenas está disponível, mas ele quer ser encontrado por nós. Eu costumo dizer que Jesus, ele está ali numa sala confortável, numa sala agradável, talvez com um chazinho, só nos esperando. Mas a decisão de entrar nessa sala e ter esse relacionamento com ele é minha. Ele não vai lá fora de forma grotesca, de forma grosseira me buscar, mas ele vai de forma delicada me chamando, me convidando, vem aqui estar comigo. Então ele quer abençoar aqueles que estão à nossa volta também por meio da nossa vida, porque a nossa busca por ele coopera para o avanço do reino. Quanto mais eu busco dele, mais dele eu falo e mais dele as pessoas conhecem por meio da minha vida. Então, 3 pontos aqui de reflexão para a gente nesse primeiro item. Você tem dedicado a primícia do seu dia, a primícia do seu tempo, a primícia de todos os seus recursos a Deus? Você tem se distraído com coisas e deixado de buscar esse relacionamento com Jesus? Como que você tem vivido? E como tem sido a sua busca por Deus nas últimas semanas? Não precisa fazer uma reflexão muito distante, mas pensa nos últimos dias, nas últimas semanas, o quanto você tem dedicado tempo a Ele. Então, essa é a forma que o reino vai ser expandido, que o reino vai avançar. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é: tenha um coração doador. Mateus 18 diz: vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, para que o reino avance, não há espaço para avareza, não há espaço para o reter. O reino, ele é feito de doação, doação de tudo aquilo que nós somos. Às vezes a gente pode pensar única e exclusivamente na parte financeira, mas é sim doar do seu tempo, doar sim a sua atenção, doar sim da sua casa, de tudo que você tem. É muito mais do que o financeiro. Deus, em sua infinita bondade, ele se doou por nós por meio de Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, nada mais foi do que uma doação. E por meio dessa graça e dessa misericórdia, nós temos recebido o sustento das suas mãos. Então, sendo assim, não é certo a gente dizer que esse recurso eu dou, esse não, porque tudo é dele. Então, se nós entregamos de fato a nossa vida a Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos é dele. Então, nós precisamos reconhecer isso. Jó, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei.
O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu tenho um coração voluntário, quando eu tenho um coração doador, eu não apenas demonstro que eu reconheço a minha condição de dependência do Senhor, mas eu reconheço também e eu demonstro o quanto eu sou grata, o quanto eu estou interessada na vontade de Deus, o quanto eu quero ver o reino crescer. Então, quanto mais eu abençoo, também mais eu recebo. E assim vai havendo uma multiplicação. Então, para a gente avaliar, existe algo na sua vida que você tem retido e não tem entregado a Deus? Você consegue reconhecer que seu coração é doador? E para finalizar, o ponto 3 é: invista tempo no povo de Deus. Isaías 53:5 diz: mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados. O conforto e a conveniência geralmente são grandes inimigos de toda grande realização, né? A gente não consegue realizar nada se a gente ficar sentadinho confortável. E no reino de Deus não é diferente. O cansaço, os problemas podem gerar em nós desânimo, podem tirar sim a nossa vontade, nosso desejo de investir tempo na igreja, no GDC, no ministério, em evangelizar alguém, mas nós precisamos entender que essa ação ela impede o avanço do reino de Deus. E isso não é contra a nossa vida. Quando vem um desânimo, quando vem algo, não é contra nós, mas é contra a expansão do reino de Deus. Então avalie, você tem se animado em investir tempo na igreja? Como é que você tem servido? Quanto da sua vida você tem dedicado pelo reino? Há em seu coração algo que duvide que investir tempo no povo de Deus vale a pena? Então se pergunte, sonde seu coração, o que é que tem te impedido de colaborar para o reino, para o avanço do reino? E para nós concluirmos, em João 18:36 diz: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então, para que a gente possa cooperar com o avanço do reino, nós precisamos pensar, enxergar e agir como Jesus. A partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Deus nos inclui como parte do reino, ou seja, o avanço do reino de Deus faz parte da nossa missão como filhos de Deus, é nossa responsabilidade, é o nosso privilégio também, vamos dizer assim. Então, se nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos sim parte desse avanço do reino de Deus. Por isso, é nossa responsabilidade cooperar para o crescimento. Então, eu quero fazer um convite agora para você. Talvez você chegou aqui por acaso neste vídeo, talvez você ainda não tenha investido a sua vida, não tenha entregue a sua vida a Jesus. Então, eu quero fazer o convite. Aqui você vai ver um QR Code. Se você nunca pensou, nunca ouviu sobre o reino de Deus da forma como eu trouxe, e você quer sim entregar a sua vida, você quer sim fazer parte desse reino, do avanço desse reino, preencha aqui o formulário que vai aparecer no QR Code, que nós queremos saber quem você é. Talvez você já tenha feito essa decisão, mas não tenha assumido ainda o compromisso público por meio do batismo. Nós também queremos te conhecer. Então, entre aqui no QR Code, coloque ali os seus dados pessoais que nós entraremos em contato com você. E se você talvez esteja vagando por aí, longe da casa do Pai, se sentindo não pertencente a esse reino, eu quero dizer, você faz parte dele sim. É hora de você voltar para casa, a mesa está posta e preparada para você. Então, se você quer se reconciliar com a igreja, com o reino de Deus, o QR Code também é para você. E para você que não faz parte de um GDC, você já se reconheceu sim como entregou sua vida a Jesus, já decidiu pelo batismo, tem caminhado perto, mas talvez você ainda não tenha um GDC, também entre nesse QR Code que nós também queremos te conhecer e entrar em contato com você. O reino de Deus é um reino tão grande, um reino tão especial e ele conta de forma tão linda com cada um de nós. Então, que cada um de nós hoje atenda o convite dele de propagar esse reino, para que esse reino avance e muito mais vidas sejam transformadas por meio de nós. Amém? Que Deus abençoe. Um bom GDC para você.